Bem-vindas e bem-vindos a este painel de abertura desta Conferência Digital Saúde, Construir o Futuro, do Conselho da Diáspora Portuguesa. O nosso painel é dedicado ao tema Prevenção e Cuidados de Saúde. O meu nome é Eugénia da Conceição Health, sou uma das conselheiras e sou reitora da Escola Bávara de Políticas Públicas da Universidade Técnica de Munique, diretora da TUM School of Governance e tenho também a cátedra em European e Global Governance. Henrique de Barros é o presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade de Medicina do Porto e Ron de Pinho é co-fundador e diretor do Eliminate Cancer Initiative e professor da MD Anderson Cancer Center. Nestes 40 minutos vamos tentar responder a um vasto leque de perguntas, incluindo quais são os principais obstáculos à prevenção da doença. Este será o tema de Ron de Pinho. Henrique Barros abordará 5 perspectivas diferentes e eu terminarei com a abordagem da questão qual é o papel das organizações europeias e internacionais e como é que a cooperação europeia e internacional pode sair reforçada e assim mais resiliente desta disrupção global em que nós todos nos encontramos. O statement de abertura pelo meu colega Ron de Pinho será feito em inglês, seguido por Henrique Barros, e eu depois terminarei também com o meu statement antes de terminarmos. Ron, the floor is yours. Thank you. It's an honor to be with you, Your Excellency, colleagues. I am really, truly honored to have this opportunity to talk to you about what we've learned from this past year and what I think the future holds for us. I think we can all say that the COVID pandemic has really extracted a very significant social, economic, as well as health toll on all countries around the world. And a recent study of 117 countries revealed that at some point in the past year, 1 in 3 individuals lost their jobs or had their businesses terminated, attesting to the enormous economic impact of the pandemic. At the same time, COVID has revealed the inadequacies of many healthcare systems and public health infrastructure inadequacies. And there's a universal consensus that we need to make more investments in health and wellness in order to enhance the resiliency, particularly of underserved communities, those last mile communities. There's a recognition that in general, we need to shift from disease care, which is extremely expensive, to health care, which is a very relatively insignificant investment in healthcare dollars. And we have to make disease prevention a reality. It's remarkable that with the knowledge and technology that we have in hand today, we can prevent up to 50% of diseases. A nonprofit that I started several years ago, OPA Health, which was previously known as Eliminate Cancer Initiative, we did a landscape analysis and we talked to over 300 healthcare leaders, healthcare organizations, faith-based institutions, various nations. We identified actually 3 gaps that really needed to be bridged in order for us to close this knowing-doing gap, this opportunity that we have of bringing this knowledge that we have and implementing that in a real-world setting. The first was that disease prevention during adulthood, during your advanced years, actually requires interventions that begin during childhood. Some very simple examples of that are HPV vaccination that prevents cervical cancer and throat cancer later in life, or early UV exposure
leads to a dramatic increase in skin cancers later in life. So there's a period of vulnerability early in one's skin. And then most importantly for tobacco, which is the greatest single preventable cause of death and disease worldwide, most adult smokers become addicted, become lifelong users during childhood. And so, for example, in the United States, we implemented Tobacco 21, raised the age of tobacco purchase to 21. That single policy will reduce our healthcare costs by $38 billion per year and save 57,000 lives. So acting during youth is critical. The second thing that we learned was that in order to make disease prevention a reality, it requires the collective action of diverse stakeholders that don't normally interact with one another. Most believe that that responsibility for disease prevention lies with healthcare systems. Healthcare systems are really the last mile. In order for us to really make an impact on societal health, one has to really intervene with diverse stakeholders that involve schools, K-12, involve faith-based organizations, media, technology, and most importantly, government, because policy, again, is so impactful that you need the right kinds of policies and investments. The third one relates to data systems. The data systems that we have throughout the world are inadequate for us to have the granular information that we need at the neighborhood level. Most major cities throughout the world will have neighborhoods where the life expectancy will be equivalent to Yemen or North Korea, and just a brief few kilometers away, the life expectancy could be equivalent to Japan or Switzerland. So those inadequacies really require data systems that are at the neighborhood level. And that gives you an idea of what the instigators of diseases are. What are the problems that are leading to those health disparities? And then to apply the right solutions, the right evidence-based solutions, policies or education or specific services that can make an impact on those specific instigators of disease. And this is critically important because we all have very limited healthcare dollars, infrastructure. So the knowledge of data provides us to give asymmetric deployment of services and solutions for those communities. So the pandemic has really extracted a very significant impact on all of us. And I think that we've learned some lessons that we really have to make these investments in the health and wellness of our communities, particularly the last mile communities. And it not only makes societal sense, it not only makes health sense because it reduces pain and suffering, but as importantly, it makes perfect economic sense because the alternative of disease care is truly unsustainable. So we have to make these investments. It makes good economic as well as societal sense. Thank you very much. Thank you, Ron. Eric? Queria cumprimentar todos e agradecer, é uma honra estar aqui presente com todos. Eu começaria por fazer uma primeira afirmação. Nós falamos de prevenção e cuidados de saúde, na verdade o que está subjacente a isto é a ideia de prevenir e de curar. E estes dois conceitos, que muitas vezes são apresentados como antagónicos, não o são e muito menos são mutuamente exclusivos. Embora, na realidade, eles compitam de forma muito desigual para os recursos que estão disponíveis. E esta diferença pode fazer uma diferença. No entanto, podemos afirmá-lo, a doença é a nossa condição. Por isso os cuidados são essenciais e devem ser julgados, devem ser encadeados com aquilo que permite prevenir a ocorrência das doenças.
e permitir fazê-lo de uma maneira que nos deixe espaço para, de uma forma equitativa e, sobretudo, de uma forma muito eficaz, muito bem organizada, ser capaz de apresentar, de pensar e de propor as respostas à doença no tempo mais oportuno. A verdade é que a prevenção é um esforço essencial, e é um esforço essencial porque ela prolonga o tempo até ao momento da necessidade de agir sobre a doença. Mas talvez por isso valha a pena falar de algo que vem um pouco antes da prevenção e que nós tecnicamente costumamos designar como a promoção da saúde. E que tem por trás um bem, uma vantagem, que é a da educação em saúde, a literacia, a capacidade de compreender os fenómenos de saúde. É que, na verdade, podemos ver a saúde como um capital que nós acumulamos, desde a concepção até antes de adoecermos, o estudo, o seguimento das pessoas que foram vítimas, por exemplo, das fomes agudas na Holanda durante o período da Segunda Guerra Mundial, durante o cerco nazi, ensinaram-nos imenso na compreensão de como a saúde começa muito cedo, como esse capital começa a ser acumulado muito cedo, e quanto melhores princípio, melhor início de vida formos capazes de dar às nossas sociedades, mais bem preparadas elas estão para receber as medidas preventivas e para ser capaz de se confrontar com os problemas a que chamamos a doença. E nesse sentido são extraordinariamente importantes as informações que provêm das coortes de nascimento. As coortes de nascimento são um bem muito raro, existem muito poucas, nós em Portugal, no Porto, temos uma, e permitem-nos seguir as pessoas ao longo do tempo, conhecê-las muito bem no seu espaço interior, na sua genética, na sua epigenética, mas também no seu espaço exterior familiar e em todas as componentes ambientais. E agora, perante a pandemia, seguramente que o conjunto das coortes, a maior parte delas são europeias, irá produzir imensa informação capaz de nos ajudar a perceber como respondemos, como nos readaptamos e ter uma medida dessa palavra que já usamos aqui várias vezes, que é a resiliência. Importa também lembrar que a prevenção, que não há uma prevenção, há diferentes níveis de prevenção, há diferentes perspectivas da prevenção, podemos prevenir de muitas maneiras e provavelmente, por muito que nos custe dizer isto, a nós sobretudo que trabalhamos na saúde, a prevenção essencial, a prevenção primordial está na capacidade de acedermos ao conhecimento e às respostas que existem, e essa é muito marcada por aspectos de natureza social, por aquilo que se chamou os determinantes sociais da saúde e que são fundamentais no desenho da nossa vida, independentemente daquilo que, enquanto sociedade, nos é proposto. E a análise de muitas centenas de milhares de europeus permitiu-nos perceber que a classe social, a estratificação social, marcada pela educação e pelos rendimentos, era um fator de risco para morrer que só era superado pelo tabagismo, de que já aqui se falou, mas era mais importante do que a obesidade, do que a hipertensão, do que as dietas ricas em sal, etc. E por isso é muito importante perceber como é que com esta estratificação social se joga um dos aspectos fundamentais, aquilo que às vezes se chama a prevenção quaternária, prevenir as consequências da prevenção, porque na verdade não podemos esquecê-lo e voltando à velha ideia hipocrática de primeiro não fazer mal, e nós em geral associamos a prevenção à ausência de qualquer consequência desfavorável, mas a verdade é que há uma indústria da prevenção, se quisermos chamar assim, que não é suficientemente escrutinada, não tem a fundamentação científica necessária e, portanto, na verdade, em vez de prevenir, ela própria
indutora de doença. E este leva-me ao quarto dos meus 5 pontos, se me permitem, que é a necessidade de, no futuro, e aprendendo, como também hoje aqui já foi falado, com uma certa preparação da saúde pública, no seu sentido mais global, como conhecimento e como prática, essa preparação resultar de também nós, enquanto sociedade, nas últimas décadas, termos investido muito na ciência da reparação, na ciência da cura, do controlo, e muito pouco na ciência da prevenção, naquilo que nós podemos chamar as ciências da saúde das populações. Se me é permitido fazer alguma espécie de previsão e simultaneamente expressar um desejo, é que sejamos capazes de investir mais nas ciências da prevenção e sejamos sobretudo capazes de perceber que há um círculo, há um retorno que vai desde a bancada do laboratório até à cama da pessoa doente, mas que também depois vai até à população, a cada um de nós que se considera, se sente e está saudável. E isto tem uma volta, e se formos capazes de manter, de criar este conhecimento, é fundamental para podermos prevenir melhor. E um aspecto que alguns países já resolveram, mas outros ainda não, que é essencial para tudo isto fazer sentido, é sermos capazes de legalmente, de decentemente, de respeitando os direitos das pessoas, fazermos a ligação de registros. Tirarmos partido da enorme massa de informação e assim como o Sr. Presidente da República chamava a atenção, podemos tirar verdadeiramente partido dos instrumentos da inteligência artificial e de toda uma série de técnicas de minagem de dados que só verdadeiramente existem se nós formos capazes de criar esses grandes conglomerados de dados que na saúde implicam a ligação entre si, dados da saúde, mas como disse, pela relevância do ambiente envolvente da sociedade, tem também que se ligar com outros dados de natureza social. Finalmente, para podermos fazer aquilo que foi o desiderato, o desejo e a realidade de muita da ciência curativa, que é fazermos prevenção de precisão. A Covid mostrou-nos o início um pouco disso. Reservar uma determinada vacina para uma determinada grupo etário, porque podia haver problemas de saúde particulares nesse grupo. Ter uma estratégia de vacinar que foi definida, por exemplo, por privilegiar o risco ou privilegiar o risco de morrer, dado que se adoeceu. Agora podemos ser muito mais precisos em tudo isto e ser precisos com o indivíduo, estamos habituados a pensá-lo, mas também passar finalmente a ser precisos com a comunidade, porque essa é a essência da prevenção e a essência da saúde pública. Muito obrigado. Muito obrigada, Henrique. Eu vou terminar esta parte dos nossos statements iniciais com a perspectiva europeia e global. Reconstruir o futuro após esta experiência devastadora da pandemia Covid requer, a meu ver, repensar a public e a global health, que terão de ser enquadradas num contexto global, para que só assim conseguiremos encontrar uma solução adequada para os problemas existentes nesta área. A experiência dos últimos 14 meses pôs a nu as fragilidades que existem atualmente nos sistemas de saúde, não só em termos de infraestrutura, pessoal e material, mas também a nível global, nomeadamente no que diz respeito às cadeias de valor globais, as chamadas Global Supply Chains, e a dependência do Ocidente em relação ao material médico oriundo de China. Porque o nosso mundo globalizado funciona segundo o lema China makes, the world takes. A fase inicial da pandemia constituiu um teste de stress político brutal dos sistemas públicos de saúde, ao qual só um pequeno grupo de Estados conseguiu responder eficazmente em termos de capacidades materiais e humanas, confiança social e leadership política. Nós assistimos a um global rush to closure, self-help and scapegoating em vez de cooperação internacional e multilateralismo.
Perante esta experiência coletiva de vulnerabilidade da saúde pública, a questão que se põe é quais são possíveis modos de cooperação e coordenação europeia e internacional para que no futuro consigamos responder de um modo mais ágil e resiliente a novas crises e pandemias. A minha tese é que nós necessitamos de uma mudança de paradigma e out-of-the-box thinking para conseguir responder no futuro a situações semelhantes. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente, a saúde pública tornou-se um bem público, comum, global, que requer uma ação coletiva, como o Ron de Pinho já mencionou. E uma ação coletiva que abrange os 3 diferentes níveis, ou mesmo 4, local, nacional, regional e internacional. Pois, sem uma resposta coordenada a nível global, vai ser muito difícil resolver de um modo sustentável a atual situação. Há diversos aspectos que eu gostaria de aprofundar durante esta conversa. Deixem-me sucintamente mencionar algumas das mensagens que eu gostaria de passar. Uma delas é que, a nível nacional, em primeiro lugar, avançar com o sistema de digitalização do sistema de saúde, de ensino e da sociedade em geral será fulcral. Em segundo lugar, tanto a nível nacional como internacional, parcerias público-privadas podem tornar os sistemas públicos de saúde mais resilientes. A Gavi, como a Sua Excelência José Manuel Durão Barroso referiu, mas também a Bill and Melinda Gates Foundation, são exemplos concretos como estas parcerias podem ser um modelo de sucesso a adotar. Em terceiro lugar, juntar esforços, nomeadamente na investigação e programas comuns para desenvolver novos medicamentos a nível europeu e repensar também a nível global o sistema de patentes e pôr as vacinas ao dispor dos mais pobres, pois, como o José Manuel Barroso mencionou no início do seu statement, ninguém está a salvo até todos estarmos a salvo, pois a pandemia não conhece fronteiras. Em quinto lugar, como o meu colega Henrique Barros mencionou, a preservação na área da saúde será essencial. E nós aqui, por exemplo, na Universidade Técnica de Munique já iniciamos esta estratégia de mudança de paradigma ao reforçar a área da prevenção, que será uma parte integral do departamento ou da Faculdade de Medicina. E aqui também, na área da ciência, a criação de institutos transdisciplinares nas áreas de Global Health será central. Também na Alemanha existe a German Alliance for Global Health Research, que constitui um primeiro exemplo dos esforços nesta área. E depois, essencial será também uma divisão de trabalho a nível nacional, europeu e global. A nível europeu, até agora não temos uma política comum de saúde, mas existe um consenso que é necessário repensar também a política pública de saúde. E, finalmente, a prevenção como pilar fundamental deveria, a meu ver, ser incluída na missão da Organização Mundial da Saúde, segundo o mote Moving from Public Health to Prevention Measures. E aqui, justamente, um dos grandes desafios também será refinanciar melhor organizações internacionais, tais como a OMS, e criar parcerias entre as organizações internacionais, nomeadamente entre o Banco Mundial e a OMS. Portanto, estas diferentes medidas e soluções poderão contribuir a longo termo para uma maior estabilidade dos sistemas de saúde públicos e também uma maior consciencialização da importância de encontrar soluções globais para
problemas locais. Depois deste statement muito geral, eu gostaria de voltar, portanto, de tentar iniciar uma conversa entre nós os três. O objetivo principal deste painel portanto, é tentar discutir a importância da prevenção da doença, debatendo as diferenças entre o modelo tradicional da cura versus o novo modelo de prevenção e como é que este novo paradigma pode ser implementado a diversos níveis. Não sei se o Ron quer começar portanto, talvez com onde é que vê essencialmente os desafios, os challenges atuais, e depois tentar esboçar algumas soluções. Ron, would you like to start? Yeah, so let me actually, just listening to the really scholarly and thoughtful commentary that was just made, I'm one that really focuses on, what are the action items? So I think it's very important that the leadership really come away with things that are actionable. And so the first recommendation that I would give would be that the government convene a prevention summit with diverse stakeholders. Again, it really requires an uncommon table in order to bring the solutions together, because individual groups have parts of the solution. So that summit should develop a blueprint for disease prevention at the community level. The second recommendation would be to immediately launch an educational effort to improve health literacy. This is a problem throughout the world. And we have a platform, our kindergarten through high school, where we can improve health literacy, which would then permeate the rest of society. Knowledge is disease's greatest vulnerability. If we know what causes it, individuals will take measures to reduce the burden of disease. The third, as we heard, is to really invest in precision prevention and disease surveillance. And that really requires data systems to identify problems and to link solutions to those problems. And then also monitor the impact of those interventions. And these will reveal the need for supply chain issues, for many of the specific issues that are facing specific communities that have specific. So those are some of the high level, points that I think I heard throughout the conversation so far. Ok, thank you, Ron. Eric, quer continuar ou prosseguir? Sim, eu posso continuar. Eu subscrevo totalmente aquilo que foi proposto por Ron, a ideia de uma Prevention Summit, a necessidade de ter um plano de literacia em saúde, que não seja qualquer coisa que se vai fazendo pelas escolas como uma espécie de atividade de tempos livres, mas que seja um plano para as escolas e como em todo o resto na nossa vida, haja uma educação, uma formação continuada ao longo da vida nessa literatura em saúde, porque nós acreditamos que os saltos, os incrementos serão cada vez mais importantes e precisamos de os aprender. Não podemos assumir que já sabemos ou que vamos aprendendo. E é muito importante colocar essa ideia de educação continuada ao longo da vida para a literacia em saúde. E eu sublinhava isso. Haveria um terceiro ponto porque eu não tenho solução de maneira nenhuma, mas penso que será importante pensá-lo, pelo menos, para tentar chegar a uma solução. É que é esta tensão que existe sempre entre as liberdades individuais, que nós imaginamos muito presentes na cura, e uma certa ideia de responsabilidade
da sociedade, de responsabilidade da comunidade, que muitas vezes conflituam. As medidas de supressão e, eventualmente, até medidas, a tentativa de eliminação na resposta à Covid-19, trouxe muito à superfície de todos nós esta ideia da tensão entre a liberdade individual e a resposta a um bem que nós acreditamos que é maior, que é a garantia de todos nós enquanto comunidade, enquanto sociedade e enquanto seres humanos, na verdade. Porque muitos aspectos da prevenção, pela sua natureza, entram pelas liberdades individuais. E a questão, por exemplo, da relutância vacinal, da hesitação vacinal, ou até dos movimentos anti-vax, são um exemplo extraordinário disto. Há um ponto que é particularmente interessante, se me permitem, para terminar, que é uma atenção redobrada que no passado talvez não tivéssemos tanto que ter às notícias falsas, à construção de modelos que não têm uma sustentação científica e uma base de conhecimento. E, finalmente, porque eu acredito que os aspectos de natureza social são muito importantes, temos de ter alguma forma de ajudar aqueles que pelas suas condições sociais, pelo seu rendimento, até pela sua educação, não são capazes de lá chegar, digamos assim, a ter esse acesso. Reparem, o aspecto da obesidade é muito, muito, muito interessante e muito revelador a este nível. A obesidade é um problema de ricos em países pobres e um problema de pobres em países ricos. Tem a ver com a afluência ou com a incapacidade económica de aceder aos bons alimentos. E, portanto, uma das funções da saúde pública também é ajudar a colmatar estes gaps, esta dificuldade em chegar à prevenção, mesmo quando sabemos o que devemos fazer e não temos condições para o fazer. Muito obrigada, Henrique. Penso, portanto, eu também gostaria de subscrever praticamente tudo o que disseram. Acho que alguns dos pontos mencionados pelo Henrique, sobretudo em relação à relutância vacinal, como nós observamos em alguns países europeus, nomeadamente aqui na Alemanha, será um grande desafio nos próximos meses, porque se somente, ou se 1/5 da população não estiver vacinada, é claro que isso tem um impacto para toda a comunidade e, portanto, voltamos portanto, ao conceito que o Henrique também mencionou, a responsabilidade que todos nós também temos perante uma comunidade. Eu gostaria, portanto, ainda temos 9 minutos antes de eu proceder ao wrap-up. Gostaria simplesmente de mencionar ou de voltar à perspectiva internacional e do papel central que as organizações internacionais, tais como a OMS, poderão ter no futuro. Porque uma das missões, ou uma das funções principais de organizações internacionais é justamente reforçar a cooperação entre Estados e, através da institucionalização da coordenação, permitir uma interação repetitiva e sustentável, e só assim será possível a estabilização da cooperação internacional. E se nós olharmos portanto, para o papel que a OMS tem desempenhado durante esta pandemia e também o papel de outras organizações como o Banco Mundial, acho que hoje mais do que nunca é muito importante aliar estes esforços portanto, e tentar integrar o desenvolvimento com a saúde, nomeadamente, se nós olharmos também para o desenvolvimento sustentável em relação a uma vida saudável e o well-being para todos, acho que faz muito sentido reforçar a cooperação entre organizações internacionais que têm funções semelhantes e
integrar os esforços também a nível nacional. E isso implica, ao meu ver, um regresso da OMS ao seu mandato original, por assim dizer, um back to the roots, e que esta organização tenha um papel focal em relação à informação, consultação e coordenação dos esforços dos Estados-membros neste sentido. Porque se nós olharmos para o objetivo central da OMS, é basicamente desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos a um nível global. E a saúde é definida de um modo muito geral, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste somente na ausência de uma doença, e por isso mesmo acho que focar na prevenção será essencial também para que exista a longo prazo uma mudança de paradigma nesta área. Não sei se o Henrique ou o Ron gostariam de fazer um short statement antes de eu terminar com, portanto, a quintessência deste panel, ou take-home messages. Henrique, quer começar? Não, só gostava de sublinhar uma coisa, e de novo é sublinhar que o Ron frisou muito, que é a questão da liderança. Em tudo nós sabemos que as lideranças são fundamentais, mas pelo menos a forma como eu fui aprendendo a perceber e a ver a saúde pública, a sua posição central para que diferentes níveis de aproximação aos problemas funcionem harmoniosamente, cria a necessidade, de novo, a nível local, regional, nacional e internacional. Nós dependemos muito de lideranças fortes e esclarecidas. E isso será um ponto fundamental para o sucesso. Ok. Lideranças fortes e competentes. Ron? Well, I've given my recommendations, but I do think that it's important to appreciate how important it is for us to educate individuals. I think the issues of individual liberties and things of that nature, are clouded with ignorance as well. So the more that we can empower people with knowledge, they can then make good decisions for themselves and their families. And then if you layer on top of that good public policy that is, grows out of good dialogue with the community, you can make an enormous impact. And I think the opportunities are really tremendous, but the cost of inaction is really unsustainable. Just in cancer alone, where we can prevent up to 50% of all cancers, if we act comprehensively today, we can save the world tens of trillions of dollars over the next generation in just one disease. So the opportunities are rather significant, and a real focus on understanding what the problems are at the individual community level, and then empowering that community with the right solutions, I think is really the recipe for success. And Portugal is in a very unique position because it has an outstanding national public health service, and it can leverage that wonderful health system to really develop the kinds of data systems, the prevention science opportunities, to really develop the solutions needed for the Portuguese people and teach the rest of the world what disease prevention is all about. Ok, eu acho que essa é uma mensagem muito otimista de ver Portugal como um exemplo a seguir. Deixem-me terminar e tentar sintetizar o que nós, portanto, os aspectos sobre os quais nós focamos neste painel. O Ron abordou alguns dos principais obstáculos à prevenção da doença, a importância de começar na infância, no kindergarten,
a necessidade de uma ação coletiva, a importância de ter dados suficientes e informações suficientes para se poder trabalhar na prevenção da doença. O Henrique Barros, ou ambos, também mencionaram a importância de termos lideranças fortes, eu diria também competentes. Nós vimos isso sobretudo nos Estados Unidos durante a Trump Administration. Depois, o Henrique mencionou também a tensão que existe, ou a que nós assistimos durante a pandemia, entre as liberdades individuais e a responsabilidade da comunidade. Eu diria que o Henrique deixou também uma mensagem geral de que do quanto importante é investir em boa ciência e investigação, e como trazer a prevenção para o mesmo nível de credibilidade e respeito que o tratamento e a cura. Acho que também se pode dizer que a saúde é vista por nós todos como um capital, e portanto a prevenção primordial está na capacidade também de acedermos ao conhecimento. Finalmente, eu, com o meu contributo, valorizei a importância de incluir diversos níveis, o nacional, europeu e internacional, para encontrar respostas sustentáveis nesta área. E chegamos assim, pontualmente, ao fim do nosso painel. Gostaria de dar agora, muito obrigada, antes de me despedir, muito obrigada ao Henrique e ao Ron por terem participado neste painel e por com o seu contributo e conhecimento terem trazido uma nova perspectiva para analisar esta temática. Gostaria de dar agora a palavra à minha colega e também conselheira Belinda Xavier, que está a cargo da moderação do painel seguinte, dedicado ao tema Ciência e Inovação, e irá aprofundar, presumo eu, alguns dos temas que nós abordamos neste primeiro painel desta conferência digital do Conselho da Diáspora. Muito obrigada